Gravação iniciada. Bom dia, pessoal. Damos início, então, à primeira sessão do ano da primeira turma da Câmara Superior. Feliz 2021 para todos, né? Sessão das 9 horas do dia 12 de janeiro, então, iniciada. Eu vou fazer a chamada só para perguntar se todos me ouvem. Conselheira Andréa Dweck, me ouve? Sim, presidente. Bom dia. Bom dia. Conselheiro Fernando, me ouve? Sim, presidente. Bom dia. Conselheiro Toselli, me ouve? Ouvindo, presidente. Bom dia. Conselheiro Caio, me ouve? Sim, presidente. Bom dia. Conselheira Edeli, me ouve? Tudo ok. Bom dia. Conselheira Amélia, me ouve? Ouço sim. Bom dia, presidente. Conselheira Lívia, me ouve? Sim, bom dia. Além disso, nós estamos aqui com 3 conselheiros que estão tomando posse, já eram conselheiros, por isso que eu chamo de conselheiros, porque acho que os 3 o conselheiro Wilson já era suplente, agora está assumindo como titular, não é isso, Wilson? Na primeira turma, na Câmara, aliás, na turma ordinária. O conselheiro André também já era suplente, agora está assumindo como titular também na primeira sessão, e o conselheiro Marcelo Milton, que está assumindo uma cadeira na segunda turma da Câmara Superior, também já era conselheiro de turma ordinária, não é isso? Isso, presidente. Bom, então eu vou ler o termo de posse de vocês, vou ler um termo só e considerar ali dos 3, ok? Em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso 8º, do anexo 2 da portaria 343 de 9 de junho de 2015, o RICAF, toma posse no mandato de conselheiro representante da Fazenda, o senhor Wilson Kazumi Nakayama, como conselheiro representante dos contribuintes, o senhor Marcelo Milton da Silva Riso, e como conselheiro dos contribuintes também o senhor André Severo Chaves, os 3 designados por ato do secretário executivo do Ministério da Economia. Os conselheiros deste ato declaram não possuir cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau de conselheiro ou de ex-conselheiro que atue ou tenha atuado no CAF nos 3 anos anteriores à data deste termo de posse. Cumprir com os deveres e obrigações vinculadas ao mandato de conselheiro, bem como observar o Código de Ética Profissional do Serviço Público, Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, e estar ciente do dever de informar ao presidente de turma a ocorrência de impedimentos de que tratam os artigos 42 a 44 do anexo 2. E para constar e surtir os pertinentes efeitos, o presente termo vai assinado pelos conselheiros empossados e pela presidente do CAF. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Bom, estou assinando o termo, vai ser uma assinatura virtual e vocês também vão assinar. Queria perguntar se o conselheiro Wilson deseja falar algo, se pronunciar. Obrigado, presidente. Eu só queria agradecer a oportunidade, né, e dizer que será uma honra participar da turma. Não estou presente aqui, mas será uma honra participar da turma. Muito obrigado. Qual é a turma que você está assumindo? É a 1201. 1201. Bem-vindo, então. Conselheiro Marcelo Milton, deseja falar? Gostaria de agradecer ao CARF, na pessoa da presidente Adriana, pela oportunidade, né, a presidente Maria Helena também na segunda sessão, a todos os amigos da primeira TO da segunda Câmara da segunda sessão, né, os meus pais, Jaime e Lisa, minha esposa, Camila, minha filha, Lorena, e estou muito feliz por isso e agradeço a oportunidade. E conselheiro André, deseja falar? Bom dia a todos. Queria dizer que eu estou bastante contente com esse momento, né? Toda a trajetória no CAF me mostrou
que tudo na vida acontece no tempo certo. E eu acredito que essa minha nomeação aconteceu no momento certo. E eu farei o possível e darei o meu melhor para continuar contribuindo com esse órgão que é tão importante para a sociedade. Queria agradecer também, primeiramente, a Deus, meus pais, a presidente aqui do CAF e todos os colegas que eu tenho conhecido durante essa trajetória. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço também a vocês. O CAF precisa muito do trabalho de vocês e sejam bem-vindos. André, uma palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Queria parabenizar os novos conselheiros, especialmente o doutor Wilson e o doutor André, que vão agora para a primeira sessão, o doutor Marcelo Milton, que está indo para a Câmara Superior também. É uma honra muito grande fazer parte desse grupo, desse corpo, e desejar aos colegas muito sucesso e que, no que concerne a primeira sessão, estarei sempre à disposição aqui de todos. Obrigada. Sejam bem-vindos. Edeli. Parabenizar os conselheiros, né, subindo em sua graduação aqui no CAF, parabéns, com certeza com muito merecimento, e fazer só o registro especial do Wilson, nosso professor aqui em Campinas, delegado substituto, pessoa extremamente querida, especialista, mais do que especialista em contabilidade, com certeza vai contribuir muito, né, para a qualidade dos nossos julgamentos, será uma grande satisfação vê-lo atuando nas turmas ordinárias. Parabéns, você merece. Um grande abraço a todos, sucesso. Bom, mais uma vez agradecendo a vocês, eu informo que eu já assinei os termos, e aí vocês vão assinar pelo SEI. Ok? Estou comunicando aqui ao Marcelo que os termos já foram assinados. E aí depois vocês podem pedir também uma cópia desses termos ao CEGEP, ok? Bom dia a vocês. Bom dia, obrigado, presidente. Bom dia a todos, obrigado. Até logo. Bom, pessoal, a ordem dos assentos vai mudar um pouco só, porque com a saída, hoje não temos a conselheira Viviane e hoje eu estou presidindo. Então, a ordem dos assentos vai ser conselheira Edeli, mantida, conselheira Lívia, também, né, que era a segunda a votar, conselheira Andréa, agora a terceira, conselheira Amélia, conselheiro Fernando, conselheiro Tozelli, conselheiro Caio, como vice-presidente, né, e eu, por último, ok? Os processos para os quais a ex-conselheira Viviane já se manifestou, eu não vou me manifestar para não tirar a paridade desses julgamentos, e vou pedir à conselheira Andréa para presidir. Ok? Vamos seguir, então, a ordem da pauta. Não temos os pedidos de sustentação oral para essa manhã, nós não temos, né, são os processos que tinha, para os quais havia pedido, também houve pedido de retirada de pauta, da outra parte. Então, vamos começar com o item 1 da pauta, de relatoria da conselheira Amélia, processo do recurso da Fazenda, processo 13.805.003418/2009-14, Horizonte de Conveniência Limitada. Está na pasta, conselheira? Sim. Não podemos começar. Só fazer uma pergunta, está todo mundo com acesso à pasta T? O meu caiu agora. Vou pedir para alguém me mandar a minuta por e-mail, por favor. Estou enviando por e-mail, tá, conselheiro Deli? Presidente, eu também perdi a conexão à pasta T, acabei de verificar. Então, o Fernando já manda para os dois. Alguém mais está sem acesso? Pronto,
Podemos começar, então, conselheira. A palavra. Bom, então, trata-se de um processo julgado pela primeira turma ordinária da terceira Câmara, quando por unanimidade de votos foram rejeitadas as arguições de nulidade de lançamento fiscal e legitimidade passiva e no mérito, foi dado provimento parcial recurso voluntário para reduzir a multa para 75% e excluir o co-obrigado, senhor Jorge Bussabe Azuso, do polo passivo da obrigação tributária, vencidos o conselheiro Nelson Fischer, que votou por negar provimento recurso, e Roberto Silva Júnior, que votou por dar provimento parcial menor extensão somente para reduzir a multa para 75%. Segue o acordo emendado 1301-003-160. Inconformado, então, a PGFN interpôs recurso especial de divergência, alegando, então, divergência com relação à qualificação da multa e a responsabilidade solidária. Despacho de admissibilidade, ele teve o seu segmento admitido. O paradigma apresentado foi com relação à qualificação da multa 101-96757, que assim diz que o acordo recorrido quanto à qualificação da multa está embasado na circunstância segundo a qual a fiscalização lastreara-se exclusivamente na presunção estabelecida no artigo 42 da 9430, o que seria insuficiente para sustentar a existência do dolo exigível do artigo 72 em relação aos depósitos bancários não escriturados de origem não comprovada. Disse o despacho, o contexto fático do acordo paradigma é similar àquele que for apreciado no acordo recorrido, no qual também se constatou que o contribuinte não contabilizara depósitos bancários sem origem justificada. O relator do acórdão, ora combatido a despeito de ter sido vencido no combate sobre a qualificação da multa de ofício, alentou um aspecto fático que reforça a similaridade já referida, fiscalizado somente ofereceu a tributação minúscula parcela da receita bruta, omissão de receita em torno de 97,89% da receita bruta no calendário de 2005. E com relação ao segundo item, responsabilidade solidária, a Fazenda Nacional suscita a divergência interpretativa em relação ao acórdão 1302002293. Registra-se que a Fazenda Nacional reproduziu a ementa no acórdão ofertado como paradigma, tirando o sentido do CARF, então, trouxe aqui a ementa do 1302 e o contexto fático do acordo recorrido. Represe sua declaração apresentada à Receita Federal, declara não possuir qualquer tipo de patrimônio, o fato que não pode ser comprovado, dada a impossibilidade de acesso à escrituração contábil. Concentração de patrimônio encontra-se na pessoa do procurador, o qual possui procuração pública com os poderes para representar o contribuinte. E assim o fez, inclusive, utilizando desse poder otorgado para sacar, depositar, transferir e emitir cheques em seu nome, em nome de empresas do qual é sócio, posto Lago Azul de Franca, Joma na administração de imóveis, utilizando o período de janeiro a dezembro a conta corrente de titularidade da fiscalizada. A irregularidade tributária praticada pelo empresa sujeito passivo dessa fiscalização lá no calendário de 2005, ficando claro no relatório da fiscalização que a mesma foi utilizada como interposta pessoa para realizar a sua movimentação financeira do procurador e suas empresas, fato afirmado pelo próprio. Demonstra a intenção dolosa de seu sócio procurador, preocupados o tempo todo em ocultar a realidade dos fatos com o intuito único de eximir do pagamento de tributo. E aí o acordo paradigma 302002293 tratava aqui de movimentação através de procuração constituída por instrumento público, que movimentava as contas correntes da agência bancária, demonstrando ser o principal favorecido e real beneficiário das riquezas geradas pelas atividades da empresa. Além das interposições de pessoas do Código Societário, visando o atingimento dos nomes sociais beneficiários, com o objetivo de manter os transportes das mercadorias sob controle no anonimato. E assim continua o despacho. Pelo relatado, pode-se notar que o voto condutor do acordo paradigma assentou com base no artigo 124, inciso 1, você tem a responsabilidade dos sócios de fato, levando em consideração a existência de interesse comum entre estes e a pessoa jurídica fiscalizada. Os responsabilizados engendraram um artifício para ocultá-los da gestão da pessoa jurídica
e encobrir os recursos financeiros que estes auferiram com negócios celebrados em nome da autuada e de outras pessoas jurídicas constituídas para a obtenção daqueles recursos. Já no acordo recorrido, a pessoa jurídica fiscalizada também foi utilizada de escudo para esconder as vantagens financeiras auferidas pelo procurador, que se valia da autuada para, em nome dela, movimentar recursos financeiros próprios e de outras sociedades empresariais de que participava como sócio. Ou seja, a autuada fora concebida como mecanismo de encobrimento do dinheiro alheio. Entretanto, a turma julgadora afasta a responsabilidade tributária fundada no artigo 124, que a fiscalização atribuíra ao mencionado representante da fiscalizada. Então, nesses termos, foi dado seguimento ao recurso especial. A contribuinte foi devidamente intimada, conforme o termo de ciência por abertura de folhas 2992, não prestou devidas contrarrazões. Eu só estou considerando aqui que a ciência foi realizada pelo procurador, a Taide Marcelino, que tem a procuração da pessoa física e do contribuinte. Existe uma outra procuração com outro advogado, que ela é mais recente, né? Eu até fiquei na dúvida aqui se seria o caso de uma nova intimação, que eu achei essa intimação realizada aqui por esse outro procurador, diante dessa existência desse novo um outro procurador mais recente, né? Mas aí cada subestabelecimento de processo teria que ter nova ciência? Não, por esse critério, cada subestabelecimento teria que ter nova ciência, né? Isso não existe, não. Quando foi da ciência, a quem tinha representação na época é considerado subestabelecimento. Depois, se aceitou o subestabelecimento, considerou ciente. Eu já entendo assim. Bem, esse foi o relatório, então. Posso passar? Podemos passar, pessoal, ao voto já? Pode passar, então, conselheira. Bom, tratou-se, então, tratou-se de um auto de infração do Simples Federal relativo ao ano calendário de 2005, em razão de omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários não escriturados e insuficiência de recolhimento. Foi imputada a multa qualificada de 150% e responsabilidade tributária ao senhor Jorge Bussabe Azus, procurador da empresa. Conforme o relatório da fiscalização, a autuação se deu em razão da não apresentação da origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias. O contribuinte afirmou que a movimentação daquele ano pertence ao posto de gasolina, à loja de conveniência imobiliária e a outros negócios. No entanto, não teria como provar com documentação. Diante disso, configurou-se a omissão nos termos do artigo 42 da 9430. As razões da aplicação da multa de ofício foram, conforme o TVF, pessoa jurídica cedeu e permitiu que terceiros utilizassem sua conta corrente para movimentação financeira, constituindo evidente intuito de fraude, e justifica a aplicação da multa qualificada em face da prática contumaz de condutas tipificadas no artigo 71 a 73 da Lei 4.502/64. E as razões para a imputação da solidariedade, também conforme o relatório, que a irregularidade tributária praticada pela empresa sujeito passivo da fiscalização no ano de 2005, ficando claro no relatório que a mesma foi utilizada como interposta pessoa para realizar sua movimentação financeira do procurador e suas empresas, fato afirmado pelo próprio, demonstrando a intenção dolosa de seu sócio procurador. Preocupados o tempo todo em ocultar a realidade dos fatos com o intuito único de eximir-se de pagamento de tributo. Então, aqui ficou clara a prática de atos que transgrediram o contrato social, pois a empresa, em momento algum, beneficiou-se dos frutos de sua atividade. Não há que se pensar em uma sociedade empresarial que não tenha como fim último lucro e consequente crescimento. Inimaginável a empresa que movimentou uma instituição financeira no ano calendário de 2005, valor superior a 7 milhões de reais, e que não tenha sequer patrimônio, salvo o fato dessa empresa suprir de forma ilegal, ou seja, sem o correspondente cumprimento da obrigação tributária principal, o fluxo financeiro dirigido ao seu sócio e seu procurador. O acordo recolhido, por sua vez, através do seu voto vencedor, reduziu a multa qualificada para o patamar de 75%, já que nenhuma conduta dolosa foi comprovada pela fiscalização, bem como pela aplicação da súmula CARF 25. Então, aqui eu trago a colação, trechos do acordo recorrido, e com relação à responsabilidade tributária, também afastou, em razão da falta de provas, pela fiscalização do dolo específico do senhor Jorge, e escorado na presunção de responsabilidade sócio-administradora em precedente do STJ erroneamente aplicado. Também trago trechos. No que tange a multa qualificada, foi apresentado o paradigma 101965757,
trago aqui a emenda a parte que interessa. E nesse caso, a multa qualificada decorre em razão da dissolução irregular fiscalizada em razão de omissão de receitas, omissão essa provocada de forma dolosa. O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta corrente estabelecida pelo artigo 42. Presente caso, observe que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a existência das contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade de depósitos bancários um montante superior a 20 milhões no ano de 2002 e 2004. A própria contribuinte em petição admite que as contas bancárias estavam à margem da contabilidade. De acordo com as planilhas, os valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições financeiras da titularidade da contribuinte, caracterizando a intenção fraudulenta da contribuinte. Dessa forma, caracterizada a conduta dolosa, o prazo decadencial deve ser contado a 173, tá. Assim, considerando que o fato geradores mais remoto ocorreu, no presente caso, os contribuintes foram cientificados dentro do que trata mais da decadência. Né? Em que pese tratar de situação de presunção, né, de omissão de receitas, o contexto fático para a qualificação da multa, no presente caso, vai além. A fiscalização motivou na fraude, decorrente da permissão dada pela contribuinte de que terceiros se utilizassem sua conta corrente para movimentação financeira. Então, eu entendo que o contexto fático aqui está diferenciado e não conheço deste item. E quanto ao segundo tópico da responsabilidade tributária, no 1302.002.293, nesse caso, 4 pessoas físicas foram arroladas como responsáveis tributárias, 2 como responsáveis solidários de direito e 2 de fato, em razão do interesse comum, onde o proveito econômico ocorre entre todos e a formação de um grupo econômico. Sócios de direito, pois constavam da documentação, porém apenas emprestaram o seu nome e as de fato aqueles que realmente agiram e administravam a sociedade. Baseou-se no artigo 124.1 em razão do interesse comum tão somente. A vasta quantidade de provas apresentada no caso acabou por desvendar a existência de laranjas, pessoas idosas com 99% da empresa que apresentaram declarações de pessoa física isentas e sem bens ou direitos. Ademais, a indicação da ação de cada um dos personagens, aqui o trecho também. Novamente, não são os fatos os mesmos aqui tratados. Aqui sequer se falou em interpostas pessoas laranjas como no paradigma. O senhor Jorge, no caso, é procurador da empresa e, segundo a fiscalização, a empresa é que seria a interposta pessoa utilizada para realizar supostamente a movimentação financeira do procurador. Ademais, fundamenta o relatório a responsabilidade nos artigos 134 e 135 do CTN, como pessoa que agiu contra o contrato social. Os fatos e bases legais são diferentes, então também não conheço deste item do recurso especial, então não conheço o recurso especial da PGFN. Por enquanto, esse é o voto. Então, você não conhece em relação a ambas as matérias? Exato. Conselheira Edeli? Só um minutinho, presidente.
A gente costuma ter uma dificuldade com esses processos quanto à motivação de multa qualificada, porque às vezes ao longo da descrição a gente tem outras referências que podem talvez complementar, né? O que aconteceu? A DRJ, ela manteve a qualificação da penalidade por significância e reiteração da penalidade, né? E isso caracterizaria a divergência em relação ao paradigma, que é o paradigma reiterado pela Procuradoria, né, e recorrentemente admitido aqui pela turma, quando se trata da omissão de receita de depósito bancário significativo e reiterado. Né? Agora, o caso aqui, realmente a motivação se resume àquilo que a conselheira Amélia consignou para fins de qualificação na penalidade, o fato de ter utilizado de terceiros serem os titulares das contas correntes. Né? A fiscalização não invocou a questão da significância e da reiteração, né? Só a DRJ que trouxe isso. Então, nesses casos, eu tenho me pautado pela acusação fiscal como referencial fático aqui para caracterização da divergência. Ainda se fosse possível extrair aqui por meio de outras referências na acusação fiscal, eu aceitaria essa complementação de motivação para afirmar a similitude dos casos e admitir recurso especial em relação à multa qualificada. Em relação então acompanho a relatora na primeira divergência, em relação à responsabilidade tributária, também poderia ter a similitude, né, por conta de algumas referências aqui quanto à manutenção de valores à margem da contabilidade, né? Só que esse paradigma, ele é muito específico, né? Ele trata de uma situação fática que, inclusive, é o que vai justificar a manutenção determinante, né, para a manutenção da responsabilidade no paradigma, né? Então, é muito difícil tirar daqui cláusulas gerais para se dizer da similitude com o paradigma, né? As circunstâncias fáticas são muito determinantes para a decisão do paradigma e considerando essa acusação mais superficial que teve na multa qualificada, que vai repercutir também na imputação de responsabilidade, inclusive aqui é interessante que na hora da imputação de responsabilidade, aí sim ele vai falar da significância do valor, mas isso para dizer que a pessoa jurídica já não tinha mais recursos. Então, se a acusação fiscal tivesse sido mais aperfeiçoada aqui, eu acho que daria para conhecer, mas considerando o paradigma específico, inclusive em relação à multa qualificada.
porque se a gente olhar os casos mesmo, né, eles têm traços de similitude, mas eu me pauto pela acusação. Então, não posso trazer aqui para a acusação os elementos que eu estou vendo presentes, mas que não foram a motivação da qualificação da penalidade e também não são alinhados para fins de responsabilidade tributária. Então, eu vou acompanhar a relatora no não conhecimento. Conselheira Lívia. Eu acompanho a relatora em ambos os itens. Conselheira Andréa. Presidente, eu consigo enxergar a similitude fática em ambas as matérias. Eu vou abrir divergência porque entendo que, já votei isso em outras vezes aqui na Câmara Superior, que não, o TVF trazendo os fatos, muitas vezes a própria DRJ, ela não julga, ela não acrescenta, ela julga, ela traz os seus fundamentos que são importantes para aquela situação concreta. Então, a questão da relevância, significância de omissão de receita, bem como a reiteração, elas têm essa característica específica de poder demonstrar que realmente houve quase 100% de omissão de receita, tanto no recorrido quanto no paradigma. E, no caso da responsabilidade, também concordo que muitas vezes há um resumo ao final do TVF com relação a toda a descrição já trazida pela fiscalização. Então, eu conheço do recurso à divergência para conhecer em ambas as matérias, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, esse processo foi julgado lá na 1301. A Amélia com certeza lembra dos detalhes, precisamos até de reforço na segurança, tivemos problemas, foi o próprio obrigado que fez a sustentação oral, porque, enfim, pediu retirada de pauta uma vez, porque tinha trocado, o patrono tinha falecido, ele comprovou, retirei de pauta, o processo voltou no mês seguinte, pediu retirada de pauta, eu não retirei. E veio o próprio patrono, tivemos uma sustentação oral emotiva, tensa, alguns problemas, o processo saiu com vista, um processo bem sui generis. Eu acho que algumas situações específicas do processo vão me levar a acompanhar o não conhecimento do recurso, né, acompanhando o voto da relatora, porque me parece que a PFM, ela se confundiu com uma situação aqui em que nós temos súmula que a conta, se está em nome de terceiro, leva a qualificação da penalidade, e nesse caso aqui era o contrário. A conta estava em nome do autuado e, em tese, seriam movimentados recursos de outras empresas do sócio. Né? Então, eu acho que acabou que um pouco dessa confusão com a conta, teoricamente, em nome de terceiros, levou a PFM principalmente se confundir um pouco nas questões da qualificação da multa e, principalmente, da responsabilidade tributária. Então, acredito que os paradigmas trazidos, os fatos tratados são bem diferentes, principalmente em relação à acusação, como bem comentou a conselheira Ideli, e por essas razões acompanho o voto da relatora por não conhecer o recurso. Conselheiro Toselli. Presidente, também não vejo semelhança aí nos fatos. A qualificação da multa no paradigma foi significância, e aqui é quem usou a conta, mas a conta, como bem lembrado, era da própria autuada. E quanto à solidariedade, o paradigma envolvia a laranja, e aqui é o mero procurador, nada mais natural que o procurador movimente conta em nome da empresa. Então, também não vejo similitude fática, acompanho a relatora. Conselheiro Caio. Obrigado, presidente. Só um breve comentário em relação ao que a doutora Andréa colocou. Eu respeito a posição, mas eu acho que o auditor fiscal ele não trabalha como mero colhedor de fatos, ele colhe os fatos e ele qualifica e classifica a conduta. Então, nesse sentido, ainda que a DRJ tenha trazido outros motivos para a qualificação da multa diversos da autoridade fiscal, isso para mim já basta, no sentido de que para a rigidez da demanda, para que não haja uma
da inovação de critérios que a gente continua observando sempre para a autuação. E em relação ao que o Fernando falou, eu acho que realmente, abre aspas, o que houve aqui foi um equívoco teor da súmula 34, né, que fala de que da qualificação de multa de ofício quando constatada a movimentação de recursos em conta bancária de interposta pessoa. E aqui o caso é inverso. Então, presidente, por tais motivos eu acompanho a relatora para não conhecer. Eu estou vendo aqui, André, que o voto do Alexandre da Fonte, ele é calcado em valores mantidos à margem da conta bancária, não é isso? Não é isso, Adeli? Que é o inverso da situação aqui, pelo que você chama. Não, na verdade eu vejo o voto do Alexandre da Fonte como depósito bancário em valor excessivo, né, 20 milhões, por mais de um ano calendário. Ele fala conta bancária? Não sei se ele fala em conta bancária à margem também, não me lembro. Fala. São a margem da contabilidade, sim, e tem quase 100% de omissão. Ambos têm a similitude, para mim tem. Reiterada, aqui é conduta reiterada do Alexandre. Exatamente, era o meu comentário, presidente. Eu vou acompanhar a relatora também. Então, negado provimento, negado conhecimento por maioria. O curso da Fazenda, negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Andréa, que conhecia para ambas as matérias. Ok? Conselheira Adeli, você quer dar um intervalo agora que você queria ou podemos seguir, é isso? Então, vamos na sequência para o item 4 da pauta, processo de relatoria da conselheira Lívia, processo 15.956.720.023.2012.64. Recurso Minha pasta T já restabeleceu, tá? Recurso da Fazenda Nacional também, com a palavra relatora. Então, temos um recurso da Fazenda em face do acórdão 402.002.044 de 2016, que deu provimento parcial e recurso voluntário para reduzir a multa de ofício para 75%, transcreva a ementa. Os sujeitos passivos solidários apresentaram recursos especiais, os quais não foram admitidos. Então, os créditos tributários foram definitivamente constituídos e transferidos para o processo, transcrevo o número. Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega que, quanto à desqualificação da multa de 150 para 75, a decisão recorrida diverge do entendimento do acórdão 101.96.262, transcrevo a ementa, demonstrada a intenção de pedir o conhecimento da identidade dos verdadeiros sócios da empresa, mediante utilização de interpostas pessoas, denotando o objetivo de impedir a responsabilização dos verdadeiros donos da empresa pelo significativo passivo tributário deixado em aberto, justifica-se a multa qualificada. Essa é a ementa do paradigma. O presidente da 4ª Câmara deu seguimento ao recurso, transcreve os trechos do despacho, então, em que ele traz o esclarecimento quanto aos fatos e a questão. Acho que eu vou ter que dar uma lida, porque questão de multa a gente precisa olhar os fatos, né? Então, para esclarecer os fatos que ensejaram a qualificação da multa de ofício pela fiscalização, transcrevo o excerto constante do voto vencido do acórdão recorrido. Isso eu estou lendo o despacho de admissibilidade. Então, o voto vencido diz: quanto à qualificadora da multa de ofício, há de se destacar que o fisco apurou, no caso vertente, que a pessoa jurídica omitiu a totalidade de sua receita decorrente de depósitos bancários por 2 anos consecutivos e ainda utilizou de interpostas pessoas em seu quadro societário, pessoas essas que sequer existiam de fato, pois seus dados pessoais estavam lastreados em falsa documentação. Entenda-se, pois, comprovada pela fiscalização, a intenção consciente de esconder o fisco faturador da obrigação tributária, além de dificultar a identificação dos administradores da pessoa jurídica, correta aplicação da multa qualificada. Divergindo do entendimento acima, entendeu o voto vencedor do acórdão recorrido do seguinte modo. Então, o voto vencedor diz: minha discordância do relator prende-se exclusivamente à questão da multa qualificada. Na apresentação das justificativas para a imputação da exasperadora, item 7 do termo de encerramento, a fiscalização discorre exclusivamente sobre questões que envolvem a conduta dos responsáveis solidários,
sem, entretanto, fazer qualquer ligação com o fato gerador da obrigação tributária. A utilização de interpostas pessoas visa disfarçar a responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa frente aos atos por eles praticados. O impacto dessa conduta certamente ocorrerá na fase de execução dessa ou de qualquer outra decisão, tanto administrativa quanto judicial, desfavorável à empresa. Mas quanto aos dispositivos da Lei 4.502/64, que justificariam a imputação da qualificadora, não ficou demonstrado de que forma a conduta teria impedido ou retardado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Então, é aquela linha que conecta especificamente com o fato gerador. No Acórdão 103.22.706, proferido pelo primeiro Conselho, a questão foi analisada com precisão, aí cita o trecho. A norma concede à autoridade o poder de presumir ocorrido esse resultado, entretanto, a falta tributária não se presume. Então, tem-se apenas um caso de simples omissão. Esse é o voto, então, que prevaleceu na turma. A recorrente argui que a aplicação da multa não se deu apenas pela omissão de receita, o que poderia atrair a incidência da súmula 14 do CARF, citada na ementa do acórdão recorrido. Todavia, o principal motivo para qualificar a multa de ofício foi a utilização de interpostas pessoas no seu quadro societário, inseridas por meio de documentação falsa. No confrontamento do acórdão paradigma, pode-se constatar a divergência arguida pela recorrente, enquanto no acórdão recorrido decidiu-se pela desqualificação da multa, mesmo que constatada que a pessoa jurídica omitiu a totalidade da sua receita decorrente de depósitos bancários por 2 anos consecutivos e ainda utilizou de interpostas pessoas no seu quadro societário, no paradigma entendeu-se que a utilização de interpostas pessoas no quadro societário por parte da pessoa jurídica interessada em pedir o conhecimento por parte da autoridade fiscal da identidade dos verdadeiros sócios da empresa denota o objetivo de impedir a responsabilização dos verdadeiros donos da empresa pelo significativo passivo de tributário deixado em aberto, o que justificaria a aplicação da multa qualificada. Então, assim foi caracterizada a divergência. Um dos responsáveis apresentou contra-razões, questionando exclusivamente o mérito do recurso, os demais não se manifestaram. É o relatório, presidente. Podemos passar para o voto. Ok, pessoal? Quanto ao voto, o recurso é tempestivo, não houve questionamento quanto à admissibilidade. Eu adoto as razões do presidente de Câmara que acabo de ler. Coloco a questão, só que o regimento do CARF estabelece que não cabe recurso de decisão que adote o entendimento de súmula do CARF. A súmula é mencionada na ementa, né? O voto vencedor entendeu que o caso era de aplicação da súmula 14. Simples apuração de omissão de receita por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício. Então, e continuo. Referido o enunciado consolida a jurisprudência desse CARF, que considera não ser válida a qualificação da multa quando a autoridade fiscal fundamenta exclusivamente no fato de ter havido apuração de omissão de receitas ou rendimentos. Não obstante, o entendimento manifestado pelo voto vencedor do acórdão recorrido foi de que o caso seria de aplicação da súmula 14 em razão de sua interpretação dos fatos no contexto da análise de mérito por ele empreendida. Especificamente, o voto vencedor do acórdão recorrido entendeu que as justificativas dadas pela autoridade atuante para a exasperação da multa, por envolver exclusivamente a conduta dos responsáveis, não tinham ligação com o fato gerador, isto é, não impediriam ou retardariam a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou ainda seu conhecimento pela autoridade tributária, mas apenas visavam fugir à responsabilidade na situação posterior de execução da dívida. Foi nesse contexto, a dizer, considerar que no seu entendimento não seria válida a justificativa dada pela autoridade autuante para a qualificação da multa, que o voto vencedor do acórdão recorrido considerou-se a hipótese de aplicação da súmula CARF 14. Transcrevo o voto vencedor, o trechinho que eu li, que está também com despacho de admissibilidade, né, não vou me furtar a lei de novo, e continuo. Nos casos, diferentes interpretações sobre os fatos podem levar a entendimento de... Amélia e Tozelli caíram. Eu tenho que ficar olhando para isso, né? Como é que vocês fazem numa situação dessa? Quer voltar? Eu vou tirar a Amélia, tá? Vou expulsar a Amélia aqui, porque ela ainda continua visível para mim. Roseli e a Amélia estão voltando. Roseli nos ouve? Amélia nos ouve? Acho que eles dividem a internet, viu, presidente? É bem comum, quando cai um, cai o outro.
que devem ser vizinhos ali. E teoricamente, o Tozelli falou que ele está na Lapa, né? Estão bem distantes, né? A Amélia na Vila Mariana. Ó, tem uns belos 10 quilômetros ali em linha reta. Tudo ali, tudo ali. De helicóptero, né? Ali, conselheira Amélia. Estou cinza. Para mim. Tenta baixar a qualidade. Presidente, eles estão cinza, quer dizer que eles já estão desconectados. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Deu um pico aqui de luz e caiu tudo aqui, eu só vou restabelecer aqui, não sei aqui. Você está cinza, quer dizer, a gente não está te vendo. Eu vou entrar de novo, então, que deu um pico aqui de luz, eu vou sair e entro na seguida aqui. Amélia, está nos ouvindo e vendo? Agora sim. Caiu todo mundo ou não? Só você. Só você. Baixa a qualidade da sua resolução, que aí demanda menos a sua internet. Pronto. Tozelli, agora eu estou me vendo. Sim, pronto. A gente é gelado com esses momentos depois. Conselheira Lívia pode voltar. Tá. Ela estava ainda lendo o voto dela e ela parou de ler quando a Lideli avisou que vocês tinham caído. Eu confesso que eu agora tenho que ficar olhando também para isso. Não, a gente se colabora. Alguém grita aí. Então, vamos lá. Então, lendo o texto do meu voto. Diferentes interpretações dos fatos podem levar a entendimento divergente quanto ao ser ou não o caso de aplicação da súmula CARF. Daí porque compreendo o disposto no parágrafo 3º do artigo 67, não obsta o conhecimento do presente recurso especial, devendo a questão resolvida em seu mérito. Então, acho que a questão é uma interpretação da súmula levou a ser aplicada no caso, não necessariamente ela vincula para fins de não conhecimento. Quanto à demonstração da divergência, considero que válido observar que o acórdão indicado como paradigma entendeu, ao contrário do recorrido, que a interposição de pessoas era, assim, fator suficiente para dar ensejo à qualificação da multa. Destaco aqui um trecho, então, que ele coloca que não necessariamente é vinculado ao fato gerador e que o fato de se interpor pessoas, apesar de ter como consequência apenas a cobrança da dívida, né, de quem vai ser cobrada, é sim fato suficiente para qualificar a multa. Então, considero que o racional do paradigma é capaz de reformar a conclusão do acórdão recorrido e oriento meu voto para conhecer do recurso. Passo ao mérito. Podemos passar para o mérito, pessoal? Podemos passar, conselheira. Tá. O mérito, então, rebate a circunstância que leva à aplicação da multa em sua modalidade qualificada. O caso trata de lançamento por presunção de omissão de receitas baseada em depósitos bancários de origem não comprovada, realizado no regime de lucro arbitrado nos anos calendários 2007 e 2008, com multa de 150. As justificativas da autoridade atuante para exasperação da multa foram, em síntese, a utilização de meios fraudulentos, documentação falsa para a inclusão de pessoas no quadro societário da pessoa jurídica, e 2, o fato da pessoa jurídica ter omitido receitas que foi considerado sonegação fiscal. Reproduzo, então, os trechos do termo de verificação. Eu acho que está bem claro as duas justificativas, né? Tanto a omissão de receitas foi considerada sonegação, o que poderia se confundir com a súmula 14, mas ele também considera que foi inserida, os responsáveis tributários foram inseridas mediante documentação falsa. Não que eram laranjas, era documentação forjada mesmo, não de pessoas existentes, de pessoas que realmente não... vou ler só um trecho para deixar claro os fatos. Por exemplo, acho que primeiro aqui já fica mais claro. De acordo com o relatório, o sócio da fiscalizada, a CPF tal, RG tal, foi identificado por documentos pessoais falsos. Ao efetuar pesquisa detalhadas nos bancos de dados da Receita, nas informações da Secretaria de Segurança Pública,
A fiscalização chegou à conclusão que o falso senhor William, CPF tal, RG tal, cujos dados foram obtidos através de documentos falsos, na verdade, o senhor William Donizete Floriano Rosa, RG tal, CPF tal, pelo seguinte motivo: o CPF do falso senhor William consta como suspenso no banco de dados da Receita. Já o CPF do outro William consta como regular. Então, assim, foram forjados os documentos para criar uma pessoa e assim colocá-la como sócio da empresa, né? Está bem claro quanto a sócia também. O trecho está todo aqui. E a majoração da multa foi justificada nisso. Então, o trecho do meu voto. Conforme já abordado, a súmula 14 enuncia que o simples fato de o sujeito passivo ter omitido receitas impede, na verdade, que o simples fato de o sujeito passivo ter omitido receitas também dê ensejo a qualificação da multa. O Caio caiu agora, né? Conselheiro Caio. Não, perdão, eu fechei a câmera porque eu estava tendo problemas técnicos com a minha cadeira. Não queria passar essa explicação, mas eu estou ouvindo. Tá. Isso porque reconhece, para que haja qualificação da multa de ofício, é necessário, para além de constatação da ausência de recolhimento de tributos, a caracterização de dolo, usualmente definido como a intenção de praticar um ilícito. Dessa forma, até mesmo por aplicação da súmula 14, não subsiste ao justificativo da autoridade atuante comentada acima como item 2, é dizer, não serve de fundamento para a qualificação da multa o fato da pessoa jurídica ter omitido receitas. Omitir receitas por si só não configura como pretende a autoridade atuante sua negação fiscal, entre aspas, como ela qualificou. Resta analisar o segundo argumento utilizado pela autoridade atuante para qualificar a multa, quais seja, se o fato de se incluir interpostas pessoas no quadro societário da pessoa jurídica por meio de documentos falsos consiste em fundamento válido para a exasperação da penalidade. Ressalto por oportuno que o caso também não é de aplicação da súmula 34, porque a qualificação da multa, no caso, não ocorreu em razão da utilização de contas bancárias de interpostas pessoas, que seria a hipótese dessa súmula, né? Aqui, conforme visto, a qualificação da multa ocorreu em virtude da inclusão no quadro societário da pessoa jurídica atuada de pessoas inexistentes, criadas após se forjar documentos de pessoas reais, algumas delas, inclusive, cujos CPFs se encontravam suspensos na Receita Federal. Nesse caso, também se considera importante discernir que o caso em questão não trata de interposição no quadro societário de pessoa jurídica dos chamados laranjas, isso é, de pessoas que existem física e juridicamente, mas não são os verdadeiros sócios. O caso dos autos envolveu nomeação para o quadro societário de pessoas jurídicas que não existem, cujos dados foram forjados ilicitamente a partir de dados de pessoas físicas reais, essas sim as verdadeiras sócias. A distinção é importante porque, no caso dos laranjas, coloca-se no quadro societário da pessoa jurídica pessoas que não o são, constituindo a conduta meramente em se fingir algo que não é. Já o caso dos autos, para além de se fingir algo que não é, tal foi feito por meio da prática de ilícitos, assim previstos em norma penal, inclusive. Não se discorda das considerações do voto como todo acórdão recorrido, no sentido de que a utilização de interpostas pessoas no quadro societário não tem relação com o fato gerador, na medida em que visa disfarçar a responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa frente aos atos por eles praticados, tendo essa conduta impacto apenas na fase de execução da dívida. Não obstante, tais considerações estão direcionadas ao caso clássico de interposição de laranjas, em que, como visto, meramente se finge algo que não é. No caso dos autos, porém, para além de se incluir no quadro societário pessoas que não eram as verdadeiras sócias, tal conduta foi realizada por meio da prática de ilícitos definidos como tais em norma penal, restando caracterizado aí dolo na conduta que autoriza a exasperação da multa. Há, portanto, um plus para além da inclusão dos laranjas no quadro societário, caracterizado pelo fato de tais laranjas sequer existirem e terem tido sua identidade forjada ilicitamente a partir da documentação dos verdadeiros sócios. Nesse contexto, transcrevo Marco Aurélio Greco, a questão da exasperação da multa, que ele baseia em um pressuposto de fato captado pelo direito tributário, que também se enquadra em norma penal, que considero ser exatamente o caso dos autos. Assim, embora a verificação de omissão de receitas não possa acarretar por si só a qualificação da multa, o mesmo não se pode dizer da omissão de receitas verificada em pessoa jurídica que teve quadro societário alterado de forma a nele se incluir, mediante documentação falsa, sócios que na realidade sequer existiam de fato. Nesse caso, não há um mero disfarce quanto à responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa, mas a prática de um ilícito penal quanto à própria composição da pessoa jurídica que praticou o fato gerador. Por fim, observo que não afeta o raciocínio acima o fato de da atuação ter por base presunção, isso porque a presunção foi utilizada exclusivamente para se concluir ter havido omissão de receitas, mas o ilícito, a fraude, no sentido não técnico, não se presumiu, pelo contrário, restou provada pela fiscalização após a verificação de que o quadro societário da pessoa jurídica passou a ser composto por pessoas inexistentes,
mediante a utilização de documentos forjados ilicitamente. Essas são as razões pelas quais eu oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial. Então, conheço e dou provimento ao recurso especial da Fazenda, presidente. Conselheira Edeli? Se eu entendi bem, eu acho que eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. A questão do quadro societário ser constituído por pessoas físicas inexistentes não seria suficiente para eu manter a qualificação da penalidade. Mas o que existe para além disso é uma contribuinte que apresentou DIPJ zerada nos 2 anos calendários fiscalizados e não apresentou nenhum livro de escrituração, já tinha essa questão precedente de constituir a pessoa jurídica com a interposição de laranjas, mas o trabalho fiscal aqui foi extenso na busca da realidade dessas operações evidenciadas pelos extratos bancários. Então, ele coletou depoimentos, né, de pessoas que operaram, né, ali inclusive na prestação de serviços com a empresa, para identificar que as contas daquela pessoa jurídica estavam se prestando a recebimento de valores desse sócio de fato, né, das atividades econômicas desse sócio de fato, constatou que houve a prova direta, né, de omissão de receita da parte do relacionamento dessa pessoa jurídica com a TIM. A TIM reconheceu que os depósitos decorreriam de receitas da atividade, é uma expressão pequena, mas para além disso, se questionou vários outros depositantes que demonstraram que esses valores, que o que circulou nessas contas foram, na verdade, valores referentes a uma empresa de formaturas que o sócio tinha. Então, eu vejo, para além da questão do vício inicial, né, aí tudo isso vai se somando à intenção de sonegação do contribuinte, né, de valores que eram efetivamente receita da atividade. A fiscalização percorreu um longo caminho para identificar a natureza desses depósitos, e ao final intimou o contribuinte a comprovar que eles não decorriam de receitas da atividade. O contribuinte, diante da linha que já vinha na mesma linha que já vinha adotando, de ocultar suas operações, de não escriturar suas operações, de nada apresentar à fiscalização, se manteve silente. Então, na minha visão, para além da questão da integração de pessoas falsas ao quadro social, há uma sequência de evidências aí que se somam como indícios consistentes e convergentes que os depósitos bancários são receita da atividade, reiteradamente omitidos, né, com a intenção de sonegação. Por isso, acompanho a relatora pelas conclusões. No mérito, né? No conhecimento, você acompanha integralmente. Exatamente, obrigada. Conselheira Andréa. Conheço, presidente, e acompanho a relatora pelas conclusões da conselheira Edeli. Conselheira Amélia. Eu também vou acompanhar com as conclusões da doutora Edeli também. Conselheiro Fernando. Presidente, eu tenho um posicionamento, essa questão relativa a
se a conta bancária está em nome de interposta pessoa, não tenho nenhuma dúvida, tem súmula para qualificar a multa. Mas eu tenho muita dificuldade de manter a qualificação da multa quando eu me baseio num depósito bancário em que a conta está no nome do próprio autuado. O fato de ter laranjas no quadro societário, eu acho que implicaria, sim, a inclusão dos verdadeiros sócios, dos administradores no polo passivo, aliás, como foi feito e mantido a decisão recorrida, porque ele não tem relação com os fatos geradores, ele tem relação com a cobrança do crédito tributário, né? Por isso eu acompanhei lá. Confesso que, olhando aqui as discussões travadas no acórdão recorrido, do qual eu participei do julgamento, a gente não tenha dado a ênfase a essas questões muito bem colocadas pela conselheira Edeli, e que em situações como essas eu também concordo. Se o contribuinte não apresenta escrituração, se o contribuinte apresenta declarações erradas, tem movimentação financeira, e há um trabalho da fiscalização no sentido de comprovar a que se referiam os depósitos bancários, de se qualificar a multa. A minha dúvida no caso concreto, e é até interessante, né, cheguei há pouco na Câmara Superior e queria até um esclarecimento para ver como os conselheiros entendem, é que o único recurso da PFN, ele se resumiu a um ponto, né, ao ponto de ter interpostas pessoas no quadro societário, se aquilo é razão suficiente para qualificar a multa ou não. Se a gente poderia, porque tomou conhecimento do recurso especial da PFN, avançar sobre pontos que não foram objeto específico, pelo menos assim, para fins da matéria ou do abordagem que a PFN fez no seu recurso, se a gente pode extrapolar aqui e entrar em outras questões. Se a gente entende, e eu queria até, se puderem me esclarecer, né, qual é o posicionamento do colegiado, se entende que a gente, uma vez subiu o tema, a gente pode abordar todos esses pontos, eu não teria problema em voltar atrás no meu voto e acompanharia pelas conclusões, mas eu não sei se o conselheiro Edeli gostaria, a presidente Adriana, fazer algum comentário a respeito. A conselheira Edeli quer falar e o conselheiro Toselli também. Como a Edeli já, apesar do Toselli ter colocado a mãozinha primeiro, como ela já se pronunciou, Toselli, eu vou passar primeiro para ela, depois eu passo para você. Eu acho que a questão sobe, Fernanda, e aí a gente aprecia ela por inteiro. É a minha visão. A Lívia apreciou praticamente na linha do que a Procuradoria entendeu, e para ela seria suficiente. Agora, para mim, não seria suficiente, mas eu acho que isso não me impede de decidir a qualificação como ela foi motivada. Acho que do mesmo jeito que eu faço o inverso, né, que é não apreciar quando não há motivação, uma vez subindo, havendo motivação, eu acho que eu julgo os fatos. Pelo menos na época que eu acompanhava a Câmara Superior, era assim que a gente tratava. Conselheiro Toselli. Na verdade, eu também sou peixe novo nesse aquário aqui, Fernando. Eu tinha essa dúvida nas minhas primeiras 3 sessões, batemos muito nisso, e o doutor André, uma vez, já tinha esclarecido muito bem que qual é o critério que, pelo menos, o colegiado aplica, se a matéria sobe, você não se apega ao fundamento do recorrido, e sim a matéria. Então, uma vez subindo a matéria, a multa qualificada, sem se distanciar da circunstância fática da motivação, você está livre para julgar. Eu acho que é isso que vem prevalecendo, inclusive, do meu ponto de vista, eu restei convencido também nesse sentido. Então, acho que nós somos livres para apreciar a matéria, a qualificação da multa, independentemente de se apegar ou não um ou outro fundamento. Exatamente. Conselheiro Fernando, como vota? Eu queria, presidente, agradecer os esclarecimentos da conselheira Edeli, Toselli e da presidente Adriana também. Então, eu vou reformar o meu voto da turma ordinária, porque creio que a abordagem que foi dada lá se limitou à questão propostas pessoas com quadro societário, e vou acompanhar o voto da relatora por suas conclusões também. Ok. Conselheiro Toselli.
Bom, presidente, primeira coisa no conhecimento, engraçado que a doutora Lívia falando tirou uma dúvida minha, que era a aplicação da súmula no conhecimento, mas na verdade a divergência é justamente quanto à aplicação ou não da súmula, então dá para conhecer. Fiquei com essa dúvida e também conheço. Quanto ao mérito, presidente, eu entendo que eu não analiso qualificação da multa de forma subjetiva, eu analiso de forma objetiva. E aqui, toda a capitulação fiscal foi em cima da norma de presunção. Então, presumiu-se omissão de receita a partir do extrato bancário que estava movimentado em conta de titularidade da empresa. Então, quanto ao fundamento de existir ou não laranjas ou pessoas inexistentes no quadro societário, isso é causa para responsabilidade solidária. A declaração e a prática reiterada foi um meio de omitir receita. Então, eu sou um pouco rigoroso com qualificação de multa de 150%, acho que tem pressupõe crime, eu não vejo crime aqui, eu vou abrir divergência quanto ao mérito para negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, é como voto. Conselheiro Caio. Obrigado, presidente. Uma breve consideração quanto ao conhecimento. Um dos meus primeiros votos aqui, eu tratei da questão da súmula 14 e da súmula 25 em relação ao manual do recurso especial, que ele fala, olha, seriam súmulas muito vagas. Então, nesse sentido, né, o parágrafo 3º do 67 fica relativizado. E eu firmei a posição que data vênia não é exatamente como está no manual, não fica 100% relativizado, no sentido de que é obrigatório ao procurador ou ao patrono a dialeticidade no recurso a dizer, olha, foi aplicada a súmula, mas de maneira indevida, não no sentido de trazer um recurso ignorando que houve aplicação de súmula. Nesse sentido, na minha opinião, aí seria objetivo no conhecimento. Então, só registrando, nesse caso, lendo o recurso especial do doutor procurador, está muito bem escrito, e ele longamente fala da incorreção da aplicação da súmula 14. Então, realmente, neste caso, está correto a superação aí do parágrafo 3º do artigo 67. E, no mérito, eu vou acompanhar a divergência do Dr. Toselli por conta não só da fundamentação original do lançamento, que eu acho que é algo que precisa ser respeitado sempre, sob pena de, por vias transversas, haver uma nova requalificação, e também por conta de, eu não estou absolvendo a postura do contribuinte, mas é necessário que exista nexo causal do uso do laranja e dessas coisas com a infração, né, propriamente. Não pode ser algo genérico, no sentido de que você tem uma infração ali, vamos supor, de uma obrigação que não é mais exigível no passivo, mas você vê que existe um documento falso em outro ambiente da contabilidade. Por isso, não existe nexo causal e não poderia, nesse caso, você trazer elementos desconectados para fazer uma qualificação, posto que não, aquele ardil, aquele vício não foi utilizado para aquela infração atuada. Então, obrigado pela paciência, por esse motivo eu acompanho a divergência. Bom, eu acompanho a relatora, mas concordo com os argumentos acrescentados pela Edeli. Né? Então, não precisaria, para mim não precisaria ser pelas conclusões, né? Assim, porque eu acompanho o voto dela, eu acompanharia o voto. Só que assim, já vai ser conclusões, então você vai ter que, eu vou pedir dele para ajudá-la e fazer Faça a declaração de voto. Tá bom, e aí ela coloca isso no voto dela, tá? Faz referência ao dispositivo do regimento e coloca que conforme trazido na declaração de voto. Mas você tem que fazer referência ao regimento, tá, Lívia? Bom, então fica conhecido por unanimidade e no mérito dado provimento por maioria, vencidos os conselheiros Toselli e Caio. Conselheira Lívia, desculpa, você já tinha pedido. Não, eu só ia comentar que eu costumo colocar, inclusive, na ementa, para identificar que a ementa não é minha, e sim das conclusões, eu coloco ementa produzida de acordo com o artigo tal do regimento. Porque até eu me confundo, às vezes eu falo, nossa, eu fiz essa ementa, não é minha posição, acho que fica mais claro, então eu coloco sim. Tá certo. Então, fica a dica. Certo, conhecido por unanimidade, mérito DPM e DV Edeli.
Declaração de voto da conselheira Edeli. Ok? Faltou confirmar os votos por maioria, pelas conclusões. Pelas conclusões, conselheiras Edeli, Andréa, Amélia, conselheiro Fernando e conselheira Adriana. Tá? Todos que acompanharam a relatora foram pelas conclusões. Ok? Conselheira Andréa. Não, já falei das conclusões, desculpa, esqueci de tirar a mão. Tá, vamos dar intervalo, então, de 15 minutos que vocês querem, não é isso? 15 minutos, no meu são 10h19, então 10h34. Dá o comando para parar a gravação, Adriana. Tainá, por favor, vamos parar a gravação agora.